Fala galera, tudo bem com vocês? Olha quem está de volta. Eu estou de novo aqui. Eu estou de volta para falar com vocês que estão aí do outro lado da tela. E, sendo bem sincero, eu nem fiz o roteiro, mas eu sei tudo que eu quero falar hoje. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Lucas Gonçalves. Eu tenho 24 anos. Eu sou ator, sou professor, diretor, produtor. Faço um pouco de tudo que está envolvendo na área artística. Gosto de dançar, gosto de tocar violão. Gosto de cantar, só não gosto muito de pintar. Do resto, tudo vai. E também sou cristão, e é sobre isso que a gente vai conversar, sobre tudo isso, como que tudo isso se desenvolve, né? Então, eu sou Lucas Gonçalves, conhecido como Lucas o Ruivo também, ou tá vendo aquele ruivo ali? É o Lucas, é. Então, esse sou eu. E resolvi voltar pro canal por quê? Porque faz algum tempo, na verdade, já que eu quero voltar, e nunca dava certo. Mas não é que não dava certo, é porque a gente não arranjava tempo para isso. Né? Na correria do dia a dia, a gente vai ali, tipo, putz, o que eu vou fazer? Tem tal coisa para entregar, tem tal coisa para fazer na escola, tem peça para escrever, tem coisa para apresentar. E nos últimos dias, nos últimos meses, mais ou menos assim, Deus está me chamando muito essa questão, essa atenção para tipo, pô, e o ministério, e as paradas, isso não vai fazer acontecer, não vai fazer rolar. Então, eu entendi que o ministério na minha vida, né, eu sirvo o meu ministério com a arte e tudo mais, eu comecei a dar workshops em alguns lugares, a falar um pouquinho mais abertamente sobre isso, e eu entendi de uma parte de Deus que ele queria que eu falasse isso para mais pessoas também. E por isso que eu voltei com o canal. Então o canal ele talvez seja uma abertura para falar com mais pessoas ainda sobre isso, sobre tudo isso que Deus está fazendo. E acho que com um pouco de mais maturidade daquilo que desde quando eu abandonei o canal, eu comecei a entender que é tudo uma questão de prioridade, é tudo uma questão de quanto você coloca energia naquilo, quanto você quer fazer e quer se entregar de verdade para determinada coisa. Então, primeira coisa, acho que do que eu quero deixar bem claro é sobre isso, sabe? É o quanto você está disposto a fazer as coisas que devem ser feitas. E desde que eu voltei para a igreja, desde que eu voltei para Deus, a minha fé em Deus ela nunca saiu, né? Eu não, em nenhum momento eu falei assim, ah, Deus não existe. Em todos os momentos Deus estava presente na minha vida, glória a Deus, e ainda bem, né? Que Ele é misericordioso e a graça dele dura para sempre, porque se não fosse isso eu não saberia onde que eu estaria hoje. Mas desde o momento que eu voltei para a igreja, eu falei para Deus, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu preciso entender o teu chamado novamente, preciso, na verdade, o meu chamado eu já entendia desde quando eu tinha 14 anos, 14, 15 anos, eu já entendi aquilo que Deus queria para mim, só que eu não estava disposto a fazer. E eu nem sei por que eu comecei a falar sobre isso, não tem nada a ver com relação ao que eu trouxe necessariamente, mas se Deus está falando é porque é para ser falado. Né? Não sei quem vai assistir esse vídeo, se vai ser pessoas novas que vão chegar no canal, se vai ser pessoas antigas que já estão por aí. Eu não tenho tantos seguidores assim, mas de qualquer maneira, alguém vai assistir e essa palavra é para alguém. Né? Então vamos lá. Primeira coisa, já que eu entendo que o que eu faço ele vai servir para um propósito maior, que é aquilo que Deus quer que eu faça, eu entendo que a minha arte, eu trabalho com a minha arte de maneira profissional, é o meu ganha-pão, eu faço tal coisa, eu faço bastante coisa, mas eu preciso entender que também existe um ministério. E dentro desse ministério eu preciso entender que eu preciso capacitar pessoas, eu preciso entender que a arte ela deve ser feita com excelência também dentro da igreja, porque se a gente parar para pensar, a arte ela é uma maneira muito grande de ser, é uma ferramenta muito grande evangelística. Né? Então, além do louvor, né? Então a gente tem o louvor, beleza. O louvor a gente nunca inicia um culto, né? Poucos cultos assim, não, eu não lembro nenhum, pelo menos agora, que inicia sem louvor, né? Então a própria palavra de Deus ela vai falar pra gente que Deus habita no meio dos louvores. Ou seja, se Deus habita no meio dos louvores, então nós entendemos que existe uma arte que é manifesta para que Deus possa vir. É a revelação do negócio. Aí o que acontece?
Aí nós deixamos de lado o teatro, nós deixamos de lado a dança, nós deixamos de lado outras coisas que podem servir também como uma maneira evangelística. Então, assim, não tem ministério? Vai para dança, vai para o teatro, faz qualquer coisa. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é bem assim que funciona. O teatro, a dança também precisam ser feitas com excelência. A própria palavra vai falar isso pra gente. Né? Então, eu vou trazer ferramentas para vocês para que a gente possa se aprimorar cada vez mais e entender. Na verdade, entre ferramentas e entre discussões é mais para abrir a cabeça para que a gente possa discutir novas coisas e novas opiniões e novas ideias, na verdade, né? Porque opiniões todo mundo tem, mas colocar ideia na prática realmente é outras coisas. Então, primeiro de tudo é isso, é entender esse ministério teatral, principalmente. Quando eu falo de arte, eu abranjo muito, mas eu quero deixar bem claro que a minha especialidade é no teatro. Né? No teatro, no audiovisual, é onde eu atuo, literalmente. Né? Então, quando eu falo sobre isso da arte, abrange todos os ministérios artísticos? Abrange. Só que eu quero deixar bem claro que quando eu quero me referir a isso é principalmente ao teatro. Né? Então, quando a gente vai para uma aula de teatro, a gente descobre coisas incríveis. A gente fala assim, nossa, isso é teatro, então. Né? E na igreja, muitas vezes é tipo, vamos assistir tal peça no YouTube, vamos assistir tal coisa, e a gente copia o que eles fazem. E eu acho que a ideia do copiar é muito legal no começo, mas depois, o que tem além disso? O que tem além da cópia? Né? Então, para isso, eu quero trazer a reflexão, como é um recomeço, digamos assim, a gente vai lá para o começo da Bíblia, em Gênesis 1, onde está escrito dessa forma. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Eu quero chamar atenção para quando ele começa assim: no começo, Deus criou. Ou seja, se Deus criou, guarda essa informação. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecido com Deus, ou como a gente costuma conhecer, ele criou a sua imagem e semelhança. Então nós estamos falando de um Deus que é criador. Se nós estamos falando que um Deus é criador, ele criou todas as coisas, e ele criou nós, como seres humanos, sua imagem e semelhança, logo, ele deu a entender que nós também somos seres criadores. Faz sentido na cabeça? Começa a entender essas coisas. Então, assim, quando Deus ele nos chama para o nosso ministério, ele não quer apenas que nós somente reproduzimos coisas, mas que a gente comece a criar coisas. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre a nossa criatividade. Né? Que muitas vezes a gente fica limitado a uma certa coisa, a uma certa companhia, a uma certa peça, a uma certa. Nossa, eu não consigo desenvolver a minha criatividade para que eu possa falar com mais pessoas através do teatro. Né? Eu vou deixar o teatro como explícito aqui para a gente começar a entender um pouco mais. Se você não consegue, se você vai trazer uma palavra que vai repetir aquilo que o pastor fala, então para que serve o ministério de teatro? Só que eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Como eu falei no começo desse vídeo, nós entendemos que o teatro é uma ferramenta evangelística muito grande para aquilo que Deus pode fazer. Por quê? Imagina que você vai conhecer lá seu amigo, vai convidar seu amigo para ir na igreja. E você fala assim, vamos lá no culto, assistir o pastor pregando. Ele fala assim, cara, vou ver e te aviso. Agora, se você fala assim, cara, tem uma peça de teatro incrível que vai ser apresentada lá, você precisa ir assistir. Cara, o olho do teu amigo, da tua amiga, ela vai brilhar e vai falar assim, cara, como assim? Teatro na igreja? Vamos ver. Só que, claro, a gente precisa fazer um teatro com excelência, porque não adianta fazer qualquer coisa também e sair convidando as pessoas. Então, a partir do momento que você olha e você chama teus amigos e fala assim, cara, vai ter uma peça incrível que você precisa assistir. A chance dele falar, vou ir assistir, é muito mais fácil, é muito mais plausível do que você chamar ele para assistir um culto de um pastor. Certo? Então, a partir desse momento que ele vai ser evangelizado por uma peça de teatro, ele começa a plantar uma semente. Opa, a semente foi plantada. E aí, possivelmente, se ele gostasse, começar a entender. Claro que tudo isso a gente entende que a Bíblia vai falar que quem convence é o Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, mas quem vai convencer é ele. Né? Então,
Pode ser que aquela semente plantada vai começar a florescer a partir do momento que o Espírito Santo quiser. E aí ocorre o convite para ir assistir um culto, ou acontecer uma situação na casa do seu amigo lá, ele fala assim, cara, estou, né, putz, não sei o que eu faço, papapá, e você fala assim, mano, eu ouvi uma palavra esses dias sobre tal coisa que pode te confortar, você aceita ouvir? E, mano, e a partir desse momento você consegue entender que o evangelismo está ali, e tudo ocorreu a partir do quê? De uma peça de teatro que você levou seu amigo para assistir. Ou seja, nós começamos a criar coisas, a criar situações, a criar histórias, a criar, né, argumentos para que realmente a gente possa evangelizar, a gente possa levar cada vez mais a palavra de Deus para as outras pessoas. Então, o que é a criatividade? A criatividade é essa capacidade de você pegar uma coisa óbvia e transformar numa coisa que fique legal, que fique, que comunique alguma coisa que vai trazer sentido para o que a pessoa precisa. Por exemplo, nós temos os altos, né? O alto de Natal, o alto de Páscoa, que é uma. Isso daqui eu posso deixar em outro vídeo alguma... sobre os altos que surgiu lá na Idade Média e que permanecem até hoje. Né? Então, o teatro dentro da igreja ela permanece desde a Idade Média e permanece até hoje os altos de Natal, o alto de Páscoa e assim por diante. E tá, no alto de Natal a gente sabe que é sobre o nascimento de Jesus Cristo. No alto de Páscoa a gente sabe que é sobre a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Mas como que a partir da minha criatividade eu consigo elaborar de uma forma que não fique tão óbvia, que não fique tão, putz, cara, eu já sei, entendeu? Tipo, nossa, eu vou ver Jesus lá de novo, na cruz, Jesus nasceu na manjedoura, lá os 3 reis magos vindo. Então, como que a partir da minha criatividade eu consigo aflorar cada vez mais para que se torne interessante aquilo? Né? Então, isso é uma coisa que nós, como cristãos e artistas cristãos dentro da igreja, nós precisamos entender. E por isso que eu trouxe essa palavra desde o começo, quando a gente fala no começo Deus criou, e depois ele fala assim, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ou seja, se nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus é um ser criador, logo nós somos um ser criador. E o que falta para ativar essa criatividade? Falta a gente querer. Só isso. Não tem muito segredo sobre aquilo que Deus faz a gente ser criativo. Claro, existe uma parada que a gente chama no meio artístico, o flow, daquilo que a gente está... Nossa, comecei a escrever, papapá, desceu sobre a gente, papapá, tá. Mas tem momentos que não vai ser só o flow, vai ter momentos que você vai precisar pesquisar, vai ter que ir atrás de referências e tudo mais. E tudo isso surge a criatividade, né? Então, como que eu quero ser criativo se eu não busco coisas fora da minha bolha? Se eu só tô dentro da minha bolha, se eu só tô ali. Cara, começa a ver a bolha do lado de fora e fala assim, cara, e se eu analisar aqui esse lado, putz, faz sentido aqui. Cara, e a minha vida tá fazendo sentido com a vida do cara que tá aqui. E se a gente montar uma história de teatro com isso? Então, a nossa criatividade ela vai ser aguçada através da observação, através da escuta. Então, eu escuto muitas coisas e eu absorvo aquilo e falo assim, cara, e se eu encaixar isso numa peça de teatro? Eu observo uma situação e falo assim, cara, isso daria uma cena muito legal. Ou seja, a nossa observação, a nossa audição, elas são ferramentas impecáveis para que a gente possa realmente produzir alguma coisa com qualidade. E aí vem também a questão das referências, né? Então, o que você lê, o que você consome, o que você assiste? Eu assisto só coisa de Jesus. Tá, é muito legal. Só novela da Record, né? Então, a gente precisa entender que não estou falando que a novela da Record é ruim, pelo amor de Deus, mas né? Mas eu preciso entender que eu preciso sair dessa bolha também para começar a escrever coisas, a colocar coisinhas pequenas que vai fazer uma diferença grande como artista, sabe? Como é que você quer interpretar alguma coisa se você não estuda sobre isso? Como que você quer escrever sobre algo que você não... Né? Então a gente tem, por exemplo, lá em Gálatas, Paulo vai falar sobre as linguagens, esqueci, as coisas do espírito, os frutos do espírito.
né? Então, Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, ele vai falar sobre amor, a mansidão, vai falar sobre domínio próprio, vai falar sobre diversos frutos do Espírito. E como que a partir disso, por exemplo, eu posso fazer uma peça de teatro? Eu posso pegar um deles. Ah, eu quero falar sobre o amor, então. Então, eu vou falar sobre o amor que acontece, por exemplo, quando eu ver uma situação do morador de rua. Ah, então é esse amor que eu quero explicar. Ah, eu quero falar sobre o amor de Jesus que morreu numa cruz. Ah, eu quero falar sobre o amor é, entre um relacionamento um homem e uma mulher, como eles se tratam e como que Jesus está no meio desse relacionamento ou não está também. Né? Então é um ponto de vista diferente daquilo que as outras pessoas enxergam. É a partir desse ponto de vista que aguça a sua criatividade, você vai falar assim, cara, faz todo sentido isso. Né? Então, eu costumo falar que, na verdade, a Bíblia está cheia de histórias, né? E são histórias que a gente pode explorar. A gente pode explorar a história de Daniel, de Davi, de José, de Salomão. Então, são histórias que a gente tem na nossa mão que falta só a gente olhar de um lado de fora disso e falar assim, cara, eu posso tornar isso daqui interessante. Por exemplo, eu ouvi num podcast uma vez sobre a história de Salomão. Não foi bem a história de Salomão, acho que foi a história de Davi, só que eles envolveram Salomão junto. E eu falei, cara, isso daqui não é uma peça de teatro. É um projeto que eu tô para escrever. Né? Não escrevi ainda e eu vou compartilhar com vocês porque eu não tenho medo também que roubem minhas ideias. Que é da ascensão à queda, né? A história de Salomão. Por quê? Porque Salomão ele já nasce rico, basicamente. Né? Porque o seu pai Davi já era rei de Israel e logo depois sucedeu para ele. Então ele já tinha uma fama, já tinha, né? Pô, é o cara que é o filho do rei Davi, entendeu? Só que ele acaba entrando num declínio da vida dele, basicamente, né? Em Eclesiastes a gente vê, basicamente, ele se lamentando pela vida, por tudo aquilo que ele viveu. Ele viveu de uma maneira que, putz, ele tinha muitas mulheres, ele se embriagava, ele fazia, tipo, a Bíblia não relata realmente que é embriaguez, mas ele falava que ele tomava vinho, fazia as coisas e tudo mais. Ou seja, então ele entende que ele tinha uma vida muito legal, Deus era com ele o tempo todo, mas ao mesmo tempo ele foi naquele declínio final ali, tipo, uma coisa quase depressiva, né? Quem lê Eclesiastes basicamente sabe que fala assim, cara, Salomão tava triste aí para escrever esse negócio. E sinceramente eu considero o melhor livro da Bíblia, Eclesiastes, porque tem muitos conselhos massa que ele coloca ali. Enfim, então tudo isso para dizer que o quê? O quanto a gente pode ser criativo, o quanto a gente precisa entender a arte cristã como uma coisa séria a ser levada para as pessoas e o quanto ela tem esse potencial evangelístico, né? Fazendo com excelência, fazendo com que as coisas possam aflorar cada vez mais de um ponto de vista diferente. E, enfim, esse vídeo já está muito longo. Eu vou terminar por aqui, só para a gente iniciar, né? A gente iniciar essas conversas sobre isso é uma coisa que eu quero estar trazendo toda semana. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal e deixa no comentário aí se você gostou, se você não gostou também. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Né? Então, aquilo que a gente pode, aquilo que eu posso acrescentar para vocês, aquilo que vocês acrescentam para mim, e tudo isso é essa troca de conhecimentos interessante que tem na vida. Né? Porque a vida é sobre isso, é sobre essas trocas, né? Eu sou do mundo do teatro, então o teatro pertence a esse lugar também das trocas. E eu gosto disso, galera. E eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Se vocês não gostaram, fazer o quê? Vocês deixam um comentário aí sobre o que vocês querem que eu fale também, porque eu aceito as sugestões de vocês. E estamos juntos e até a próxima. Beijos, tchau. Deus abençoe a todos.